Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal Azevedo Lourenço e para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, inscreva-se, curta, compartilhe e comente o nosso canal. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto que ele tem um cunho muito delicado, tem muita abordagem nas redes sociais, nas mídias, todo mundo tem uma certa dúvida, pessoas dizem que pode, outras dizem que não pode. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a possibilidade de gravar uma abordagem policial. Mas antes disso, eu vou pedir para rodar a nossa vinheta. Bom, pessoal, respondendo a pergunta já logo de cara, sem meio termo, sem enrolação, sim, você pode gravar a abordagem policial, sem medo e sem qualquer tipo de problema. Mas antes de a gente explicar um pouquinho melhor essa situação, quero deixar claro aqui que, primeiro, uma abordagem policial, ela não faz parte do nosso dia a dia, não é o nosso terreno, não é a nossa praia, não é a nossa vibe. Então, assim, todo respeito, todo cuidado, toda educação, ela é sempre muito bem-vinda, tanto por parte dos policiais militares quanto do cidadão. Aquele cidadão que está participando da abordagem, ou até mesmo daquele cidadão, aquele transeunte que está passando ali próximo e resolve gravar. Por que é um terreno que é fora do nosso dia a dia, que não é o nosso habitat costumeiro? A abordagem policial, ela vem carregada ali de uma certa tensão, vem carregada ali de um certo nervosismo, uma certa dúvida, tanto por parte dos policiais quanto por parte do próprio cidadão, aquele que está sendo abordado ou aquele que está passando próximo a uma abordagem. Nós nunca sabemos ali o que pode acontecer dentro dessa abordagem, deste ato policial. Em razão disso, eu costumo sempre deixar claro, tanto para os meus amigos quanto para os meus clientes, que na viabilidade de uma possível abordagem, trate o policial militar ali com certo respeito, trate com educação, mas isso também tem que ser da parte deles, né? O policial militar, na atribuição de servidor público, de serviço público, de servir à comunidade, ele também tem que tratar o cidadão ali com um mínimo de respeito. Feita essa ponderação, feito esse parênteses, vamos explicar um pouquinho mais aí sobre a possibilidade de gravação de uma abordagem policial. Não existe nenhum proibitivo legal para isso. Você pode sim abordar, dentro de uma abordagem policial, fazer a gravação. Por quê? Primeiro, o servidor público, o agente de segurança pública, no caso aí 90% das abordagens que são executadas pela Polícia Militar dos estados, falando aqui do estado de São Paulo, o servidor público ele está obrigado, ele está vinculado a pelo menos 5 princípios da administração pública. E quais são esses 5 princípios? O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são princípios constitucionais que estão lá elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Por que eu disse isso? Porque uma abordagem policial, ela tem uma previsão legal, preenche logo o primeiro requisito, que é o da legalidade, o primeiro princípio. Está disposto lá no artigo 244 do Código de Processo Penal. A impessoalidade, né, do outro princípio que eu acabei de falar, ele também está alinhado ali com a possibilidade da abordagem. Por quê? Porque ela não tem o cunho direcionado a uma única pessoa ou a um único grupo de pessoas. Ela é um ato impessoal, desde que, o que acontece? Desde que seja ali obedecido os rigores da lei, os rigores que a justiça determina para que seja feita aquela abordagem. Logo após o cometimento de um crime, sob fundada suspeita, ou seja, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que estão próximos ali com as características de quem participou de um fato criminoso, entendeu? Então tem essa questão da impessoalidade. Outro princípio que está vinculado a uma abordagem policial, ou a abordagem policial está vinculada a esse princípio, é o princípio da moralidade. Por que o princípio da moralidade? Uma abordagem policial, ela tem que ter ali um mínimo de respeito, um mínimo de consideração, não pode ser uma abordagem imoral. O policial militar, o agente de segurança pública, ele não pode pedir ali para que o cidadão ele pratique algum ato que seja imoral. Um outro princípio que também fica ligado à própria abordagem, né, ao servidor público, ao agente de segurança pública, é o princípio da publicidade. Uma abordagem policial, ela é feita de que forma? Ela é feita na rua, nas avenidas, nas praças, enfim, é um ato público. Aliás, todo ato do serviço público, pelo próprio nome, ele já é público, ele tem que ter uma transparência para que todos vejam ali como a administração pública, através de seus agentes, vem se comportando. E o último princípio também que faz esse norte aí para fins de abordagem policial é o princípio da eficiência. Por que eficiência? Porque a abordagem policial, um dos motivos
motivos dela também é a questão da prevenção do crime, ou simplesmente da apreensão daquelas pessoas ou daqueles objetos que foram produtos de um determinado crime. Então, se a gente analisar, a gente percebe que todos eles ali, eles se encaixam dentro desses 5 princípios constitucionais. A abordagem policial, ela está ali também interligada a essa questão. Então, partindo dessa ideia, partindo dessa premissa, você sim pode filmar essa abordagem policial. Temos visto aí muitas vezes a discussão entre aquela pessoa que está sendo abordada ou aquelas pessoas que estão no entorno ali da abordagem, em que dizem ali que querem filmar, que vão filmar, e o agente de segurança pública muitas vezes ele rechaça essa possibilidade, ele impede, ele diz que vai tomar o celular, manda apagar, e fica aquela confusão que gera uma animosidade muito maior entre aquelas pessoas envolvidas, o que pode também trazer consequências ali que de certa forma serão ali danosas para todas as partes, tá? O policial, o agente público, ele não tem esse direito de proibir a filmagem, tá? Até porque o ato de filmar possui um impeditivo legal, tá? Não tem nada na lei que impeça o cidadão de filmar ali um ato público, um ato de um servidor público. Pelo contrário, o cidadão que ele está filmando ali, eu penso que inclusive aquela filmagem de um outro ângulo, de uma outra distância, uma outra visão, ele serve inclusive de provas até mesmo para o próprio servidor público, porque o policial hoje, ele tem as câmeras aqui que estão gravando, mas é uma gravação muito próxima, às vezes você fica com um ângulo muito fechado. Quando você tem ali uma terceira ou terceiras pessoas filmando de vários ângulos, isso daí pode servir inclusive de provas, né, dentro de um processo criminal, por exemplo. Outro ponto também que eu vejo na discussão ali, né, o policial fala, mas eu tenho direito de imagem, não autorizo, alto lá. Nenhum direito, ele é amplo e restrito. Todos os direitos, eles têm ali a amplitude que a lei permite, mas ao mesmo tempo ali ele tem um contraponto que restringe essa amplitude de direito. Por quê? O direito de imagem, ele tem a previsão constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, entendeu? E o que acontece? Quando você filma o policial militar, o agente de segurança pública, ele diz ali que ele não pode ser filmado porque está utilizando a imagem dele. Mas essa utilização, ela só pode ser ali restringida não no momento da filmagem, mas da forma com que vai ser utilizada essa filmagem. Se essa filmagem ela é depois colocada nas redes sociais, dentro da própria mídia, com um tom jocoso, com um tom de desprestigiando aquela guarnição da Polícia Militar ou aquele grupo de agentes públicos, aí sim, aquele agente que se sentiu constrangido, humilhado ou até mesmo achincalhado da forma com que foi posta a filmagem, aí sim ele pode tomar as providências cabíveis e legais dentro da esfera criminal e dentro da esfera civil, uma possível ação de indenização por danos materiais ou danos morais. Ficando claro esses pontos, que é possível sim gravar a abordagem policial, aliás, eu não digo nem só a abordagem policial, tá? Esse tipo de gravação serve inclusive para atos, por exemplo, de oficial de justiça, quando ele vai fazer uma busca e apreensão de um veículo ou até mesmo a desocupação de um imóvel, não tem impeditivo que você filme aquela conduta daquele determinado agente da justiça, aquele determinado servidor público. Então a dica é, primeiro, respeito e educação por parte dos dois lados, tanto do agente de segurança quanto do cidadão. Segundo, cautela. Por que cautela? Porque é um terreno, é um momento que ele é um momento tensionado na questão tanto para o cidadão quanto para o policial militar. Porque tanto um quanto o outro não sabem ali o que pode acontecer, o que pode advir daquele momento. E terceiro, cumprindo ali todas as solicitações que são feitas pelos agentes de segurança pública, não vejo porquê de tanto gravar quanto de ser hostilizado quanto a gravação por parte do servidor público. Fica a dica, fica o tema. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Comente, compartilhe, curta e assine o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.